Hoje, exploraremos os processos envolvidos na obtenção do ouro, desde as minas até sua transformação em joias reluzentes, barras brilhantes e componentes eletrônicos essenciais. Prepare-se para uma jornada pelos bastidores dessa indústria, e também sobre informações valiosas sobre o ciclo de vida do ouro. Agora chega de enrolação e bora pro vídeo. Extração do ouro. O ouro é um dos metais mais valiosos e cobiçados do mundo, usado para diversos fins, como joias, moedas, barras e eletrônicos. Mas como é feito o processo de extração do ouro, desde a sua origem na natureza até o seu produto final? Neste vídeo, vamos explicar passo a passo como é feita a extração do ouro, na produção de barras, moedas e processos eletrônicos. O primeiro passo é encontrar o ouro na natureza. O ouro pode ser encontrado em diferentes formas e locais, como em rochas, rios, minas e jazidas. O ouro pode estar associado a outros metais, como prata, ferro, cobre, entre outros, ou pode estar em sua forma quase pura. O ouro é um metal muito denso, pesado e maleável, o que facilita a sua identificação e separação. O segundo passo é extrair o ouro do seu ambiente natural. Existem vários métodos de extração do ouro, dependendo da sua forma e localização. Um dos métodos mais antigos e simples é o garimpo, que consiste em usar instrumentos como bateias, peneiras e dragas para separar o ouro dos sedimentos dos rios, aproveitando a sua maior densidade. Outro método é a mineração, que consiste em escavar e perfurar o solo ou as rochas para retirar o ouro. A mineração pode ser feita de forma artesanal, manual ou mecanizada, dependendo do tamanho e da profundidade da mina. A mineração pode ser de aluvião, quando o ouro está na superfície ou próximo a ela, ou de filão, quando o ouro está em veios dentro das rochas. O terceiro passo é beneficiar o ouro, ou seja, purificá-lo e concentrá-lo. O ouro extraído geralmente vem acompanhado de impurezas, como areia, argila, minerais e metais. Para separar o ouro dessas impurezas, são usados processos físicos e químicos, como britagem, moagem, hidrociclone, jigs, mesa vibratória, espessamento, flotação, pirometalurgia e hidrometalurgia. Esses processos se baseiam em propriedades como a densidade, a solubilidade, a eletricidade e a temperatura para isolar o ouro. O resultado desses processos é o ouro em pó ou em pequenos grãos, com um alto grau de pureza, normalmente acima de 99,5%. O quarto passo é fundir o ouro, ou seja, transformá-lo em metal líquido. O ouro em pó ou em grãos é colocado em um forno ou em uma cadinha, que é um recipiente de metal resistente ao calor. O ouro é aquecido a uma temperatura de cerca de 1064 graus Celsius, que é o seu ponto de fusão. O ouro líquido é então vazado em moldes de diferentes formas e tamanhos, de acordo com o seu destino final. O resultado desse processo é o ouro em barras ou lingotes, que são usados como reserva de valor ou investimento. O quinto passo é cunhar o ouro, ou seja, transformá-lo em moedas. O ouro em barras ou lingotes é cortado em discos de metal, chamados de blanks, que têm o peso e o diâmetro desejados para cada moeda. Os blanks são então prensados por cunhos, que são peças de metal com desenhos gravados, que imprimem as imagens e as inscrições nas moedas. As moedas são então polidas e verificadas quanto à sua qualidade e autenticidade. O resultado desse processo é o ouro em moedas, que são usadas como meio de pagamento ou coleção. O sexto passo é trabalhar o ouro, ou seja, transformá-lo em joias ou eletrônicos. O ouro em barras, lingotes ou moedas é derretido novamente e misturado com outros metais, como prata, cobre, zinco, níquel, entre outros, para formar ligas metálicas com diferentes cores, resistências e purezas. O ouro em ligas é então moldado, soldado, torcido, martelado, cortado, entalhado, entre outras técnicas,
para criar peças de adorno, como anéis, colares, brincos, etc. O ouro em ligas também é usado em componentes eletrônicos, como placas, chips, conectores, etc., por ser um excelente condutor de eletricidade e resistente à corrosão. O resultado desse processo é o ouro em joias ou eletrônicos, que são usados para diversos fins. Estes são os principais passos do processo de extração do ouro, na produção de barras, moedas e processos eletrônicos. O ouro é um metal fascinante, que tem uma longa história de uso e valorização pela humanidade. O ouro é um metal raro, belo e versátil, que pode ser encontrado em diferentes formas e locais, e que pode ser transformado em diferentes produtos. O ouro é um metal que representa riqueza, poder e prestígio, mas também arte, cultura e tecnologia. Classificação do ouro. O ouro é um dos metais mais valiosos e cobiçados do mundo, usado para diversos fins, como joias, moedas, barras e eletrônicos. Mas como é feito o processo de classificação do ouro, ou seja, de determinação da sua pureza e qualidade? Neste texto, vamos explicar passo a passo como é feita a classificação do ouro, na produção de barras, moedas e produtos eletrônicos. O primeiro passo é medir o teor de ouro na liga metálica, ou seja, a porcentagem de ouro presente na mistura com outros metais. Existem vários métodos para medir o teor de ouro, dependendo da precisão e da praticidade desejadas. Um dos métodos mais antigos e simples é o toque, que consiste em riscar a peça de ouro em uma pedra de toque, que é uma pedra escura e porosa, e comparar a cor e o brilho do risco com os de uma escala padrão. Outro método é o químico, que consiste em dissolver uma amostra da peça de ouro em ácido nítrico e observar a reação. Se a peça for de ouro puro, não haverá reação. Se a peça for de ouro misturado com outros metais, haverá formação de gases e precipitados. Outro método é o físico, que consiste em medir propriedades físicas da peça de ouro, como a densidade, a condutividade elétrica, a resistência elétrica, o peso específico, entre outras, e comparar com os valores de referência. Outro método é o instrumental, que consiste em usar equipamentos sofisticados, como espectrometros, espectrofotômetros, analisadores de raios-x, entre outros, para determinar a composição química e a estrutura atômica da peça de ouro. O segundo passo é expressar o grau de pureza do ouro em uma unidade de medida. A unidade de medida mais usada é o quilate, K, que indica quantas partes de ouro há em 24 partes da liga metálica. Por exemplo, uma peça de ouro de 18 quilates significa que há 18 partes de ouro e 6 partes de outros metais em 24 partes da liga. O ouro puro tem 24 quilates, ou seja, 99,99% de ouro. Outra unidade de medida é o milésimo, por mil, que indica quantas partes de ouro há em 1000 partes da liga metálica. Por exemplo, uma peça de ouro de 750 milésimos significa que há 750 partes de ouro e 250 partes de outros metais em 1000 partes da liga. O ouro puro tem 1000 milésimos, ou seja, 99,99% de ouro. Outra unidade de medida é a fineza, que indica quantas partes de ouro há em 100 partes da liga metálica. Por exemplo, uma peça de ouro de 75 finezas significa que há 75 partes de ouro e 25 partes de outros metais em 100 partes da liga. O ouro puro tem 100 finezas, ou seja, 99,99% de ouro. O terceiro passo é classificar o ouro de acordo com o seu destino final. O ouro pode ser classificado em 3 categorias principais: ouro monetário, ouro comercial e ouro industrial. O ouro monetário é o ouro usado na fabricação de moedas, barras e reservas oficiais. O ouro monetário tem um alto grau de pureza, normalmente acima de 99,5%, e é regulamentado por normas internacionais, como a Convenção do Metro e a Convenção do Latim. O ouro comercial é o ouro usado na fabricação de joias, adornos e objetos de arte.
O ouro comercial tem um grau de pureza variável, dependendo do tipo, da cor e do estilo da peça. O ouro comercial é regulamentado por normas nacionais, como o Código de Defesa do Consumidor e o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, INMETRO. O ouro industrial é o ouro usado na fabricação de componentes eletrônicos, catalisadores, pigmentos, entre outros usos. O ouro industrial tem um grau de pureza elevado, pois é um excelente condutor de eletricidade e resistente à corrosão. O ouro industrial é regulamentado por normas técnicas, como a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, e a International Organization for Standardization, ISO. Estes são os principais passos do processo de classificação do ouro, na produção de barras, moedas e produtos eletrônicos. O ouro é um metal fascinante, que tem uma longa história de uso e valorização pela humanidade. O ouro é um metal raro, belo e versátil, que pode ser encontrado em diferentes formas e locais, e que pode ser transformado em diferentes produtos. O ouro é um metal que representa riqueza, poder e prestígio, mas também arte, cultura e tecnologia. A quantidade de ouro existente no planeta Terra é uma estimativa difícil de ser feita, pois depende de vários fatores, como a profundidade, a acessibilidade e a viabilidade econômica das jazidas. Além disso, nem todo o ouro que existe na Terra está na crosta terrestre, mas também no manto e no núcleo, onde é impossível de ser alcançado. Uma forma de estimar a quantidade de ouro existente na Terra é usar a relação entre a massa da Terra e a abundância do ouro no universo. Segundo essa estimativa, a quantidade de ouro na Terra seria de cerca de 244 milhões de toneladas. No entanto, a maior parte desse ouro estaria no núcleo da Terra, e apenas uma pequena fração estaria na crosta, onde poderia ser extraído. Outra forma de estimar a quantidade de ouro existente na Terra é usar a relação entre a área da superfície terrestre e a densidade média do ouro na crosta. Segundo essa estimativa, a quantidade de ouro na crosta terrestre seria de cerca de 70 milhões de toneladas. No entanto, nem todo esse ouro estaria disponível para mineração, pois estaria disperso em concentrações muito baixas ou em locais muito profundos ou remotos. Uma forma mais realista de estimar a quantidade de ouro existente na Terra é usar a relação entre a produção histórica de ouro e a taxa de descoberta de novas reservas. Segundo essa estimativa, a quantidade de ouro que já foi extraído da Terra seria de cerca de 190 mil toneladas, e a quantidade de ouro que ainda poderia ser extraído da Terra seria de cerca de 50 mil toneladas. Esses números, no entanto, estão em constante mudança, pois dependem do avanço de novas tecnologias, do aumento da demanda e da variação do preço do ouro. Estas são as respostas às perguntas sobre os lugares onde o ouro é encontrado, os países que têm as maiores reservas, a quantidade estimada que tem em cada país, e a quantidade de ouro existente no planeta Terra. O ouro é um metal fascinante, que tem uma longa história de uso e valorização pela humanidade. O ouro é um metal raro, belo e versátil, que pode ser encontrado em diferentes formas e locais, e que pode ser transformado em diferentes produtos. O ouro é um metal que representa riqueza, poder e prestígio, mas também arte, cultura e tecnologia. E assim concluímos nossa jornada pelos bastidores da extração, purificação e utilização do ouro. Espero que tenham apreciado essa visão detalhada sobre a trajetória desse metal precioso, desde sua origem nas minas até se transformar em deslumbrantes joias, reluzentes barras e componentes essenciais para produtos eletrônicos. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar um like e compartilhar. Fiquem ligados para mais conteúdos fascinantes. Até a próxima!